Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver como resolver um exercício em que a gente quer inverter a ordem de integração quando a gente tem aqui uma integral dupla. Então, se você quer ver em detalhes como é que a gente faz para resolver esse tipo de exercício, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, se você não quer perder nenhum exercício resolvido, quer muito mais conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para não perder nada. Além disso, eu fico muito grato se você puder deixar o like aí nesse vídeo e você puder aí também divulgar com seus colegas, Porque assim como você, talvez seu colega também esteja precisando aí dar uma revisada aí nesse tipo de conteúdo para aprender de fato como resolver esse tipo de exercício. Então vamos aqui, pessoal. A gente quer inverter aqui a ordem de integração. Então, o que é que a gente deve observar primeiro nesse tipo de exercício? Primeira coisa é a gente olhar aqui a ordem de integração no sentido de que quem é que eu estou integrando primeiro? Bem, como o dx ele está vindo primeiro aqui, com relação à função f, a gente pode imaginar que existe um parênteses aqui, Então, primeiro eu estou resolvendo uma integral em x, para depois resolver a integral em y. Então, já que eu estou resolvendo primeiro a integral em x, isso quer dizer que esses limites de integração aqui são a variação em x. Então, o que a gente tem aqui é que o x varia entre a raiz de y e y. Tá? Então, essa é a variação do x. E aí, a integral de fora é justamente a variação do y. Ou seja, o y varia entre 4 e 9. Professor, mas como é que eu vou identificar essa região? Então, olha só. Em geral, inclusive aqui, a gente está vendo essa integração aqui, ela está sendo do tipo 2, Por que do tipo 2? Porque eu estou vendo o y variando entre constantes e o x variando entre funções. Então, quando a gente coloca dessa maneira, às vezes a gente não está muito acostumado a visualizar, porque a gente está acostumado a enxergar y como função de x. E quando a gente olha a região do tipo 2, a gente está vendo aqui x em função de y. Tá certo? Mas não tem problema. Eu pego aqui cada lado aqui da desigualdade e olho a igualdade. Então, raiz de y igual a x. Eleva ao quadrado ambos os lados. Então, fazendo isso, a gente vai ficar aqui que y é igual a x ao quadrado. Então, essa é a curva, que está limitando aqui pela esquerda. Já pela direita, já é a própria reta y igual a x. Beleza? E a variação do y é entre 4 e 9. Então, vamos ver como é que fica isso aqui num gráfico. Então, vou colocar aqui o eixo x, aqui o eixo y. Tá? Então, observe que o y está variando entre 4 e 9. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está o 9 aqui. 1, 2, 3, 4. Está o 4 aqui. E a mesma coisa eu vou colocar aqui. 9 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E aqui é importante que se faça com cuidado o desenho, porque se errar um detalhezinho aí no desenho, vai fazer com que você erre agora na hora de identificar de fato a região. Então, observe o seguinte, qual é a função que eu tenho aqui? Por isso que eu separei, é y igual a x ao quadrado, certo? Então, eu vou desenhar essa parábola. Ora, que parábola é essa? Ela é uma parábola que no 0 ela vale 0, no 1 vai ficar x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, então no 1 ela também vai valer 1. No 2, 2 ao quadrado, 4. Então, no 2 ela já vai valer 4. Tá? No 3, 3 ao quadrado, 9. Então, já vem lá para cima. Pronto. Eu vou fazer até aqui. Por que eu vou fazer? Por que, professor, você vai fazer até aqui? Até quando chegou y igual a 9. Porque aqui, meu y ele é limitado em cima por 9. Então, por isso que eu não vou pegar mais nenhum valor superior a esse. Então, vou parar aqui. Pronto. Então, quem é minha parábola? Agora é só a gente ligar aqui.
os pontos, né? E aí ela continua, né? Ela vai para infinito. Mas o que importa para a gente é só esse pedaço de cá. Já essa outra é a reta y igual a x. Então, nesse ponto aqui elas coincidem. No 2 ela vai valer 2, né? E assim por diante. Aí o que importa aqui, ó, no 9, ela vai valer 9, né? Beleza? Então no 9 ela vale 9. Vamos tentar aqui ver se, como eu estou sem régua, né? Vai ficar uma reta meia curva aqui. Mas essa é a reta y igual a x. Certo? Isso é importante aqui para a gente identificar. E essa outra aqui é a parábola que é y igual a x quadrado. Beleza? Então, olha só. Eu desenhei as duas curvas. Agora vai ficar simples da gente identificar a nossa região. Por quê? Ó, o y está variando entre 4 e 9. Ou seja, nossa região, ó, ela vai estar delimitada desse pedaçozinho aqui para cima. Ou seja, nessa faixa aqui. Ó. E aí, justamente, ó, ela está variando da parábola até a reta. Ou seja, daqui, ó, da parábola até a reta. Então, nossa região, ó, é essa daqui, ó. Então, essa é a nossa região de integração. Tá certo? Pronto. Então, identificamos a região. Agora, a gente tem que olhar ela do tipo 1, né? Porque, como a gente já viu aqui, foi dado do tipo 2. Aí, o detalhe é a gente sempre observar o seguinte. Será que eu preciso quebrar a região? Né? Esse é o detalhe que a gente tem que tomar e o cuidado que a gente tem que tomar. Então, vamos lá. Bem, x entre constantes. Então, o x, ó, se a gente observar, ele vai começar aqui no x igual a 2. E a variação máxima do x é x igual a 9. Né? Claro, o bom era se eu conseguisse colocar o x já variando de 2 a 9. Mas a gente vai observar que isso não é possível. Por quê? Observe, ó, que quando eu ando só aqui, ó, entre 2 e 3, olha o que é que acontece com minha região. Certo? Ó, entre 2 e 3, eu estou nesse pedacinho aqui, né? Ó, entre 2 e 3. O que é que acontece? Para eu saber se eu preciso quebrar ou não. Bem, eu passo uma reta vertical, né? Então, olha, vou olhar o x entre 2 e 3. Aí vamos entender por que é que eu preciso quebrar. Bem, eu preciso quebrar porque agora, quando eu vou olhar a variação do y, e aí por isso que eu traço uma reta vertical, né? Ó, porque o y é vertical. Então, eu quero ver a variação do y. Ele está variando da reta y igual a 4 até aonde? Até a parábola. A tampa de cima é a parábola. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Se eu passar dessa retinha preta aqui que eu tracei, o que é que acontece? As tampas, elas mudam. Observe que aqui embaixo, ó, continua sendo a reta y igual a 4. Mas aqui em cima, ó, já passa a ser a reta y igual a 9. Então, por isso que isso já obriga a gente a quebrar, não é? Inclusive, se a gente olhar com bastante cuidado, né, a gente vai ver, ó, que de fato, ó, essa reta ela vai aqui quando o y é 4, ó. Deixa eu ver, o desenho não está muito bom, certo? Mas aqui deveria ser esse ponto aqui é esse aqui, que é o 4. Se a gente subir uma reta aqui, ó, observe que vai mudar de novo, ó, a parte de baixo com a parte de cima. Observe que agora não vai ser mais a reta y igual a 4, quando eu passar para essa parte de cá. Tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro pedaço, x entre 2 e 3. Passo a reta vertical. Eu observo que a partir desse momento aqui, ó, a tampa de cima ela muda. Então, isso obriga eu a quebrar a região. Aí, vamos lá. Então, o y vai variar aonde? O y vai variar da reta y igual a 4 até essa aqui, que é a parábola, que é x ao quadrado. Então, isso aqui é uma região D1. Aí eu tenho aqui a minha região D2, que é esse retângulozinho aqui, tá? Então, nessa região D2, o que é que acontece? O x varia agora entre 3 e 4, tá? Então, entre 3 e 4. E o y vai variar, ó, entre 4 e a reta y igual a 9. Então, o y varia entre 4 e 9, tá? Aí já nesse último pedaço, ó, a gente tem a variação do x de 4 até 9. X variando de 4 até 9. E o y? Bem, o y é a mesma coisa. Ó, eu passo a reta aqui para eu saber de onde até onde.
Ora, está variando da reta, ó, até a reta y igual a 9. Então aqui vai ficar o quê? X até 9. Pronto, então essas são as 3 regiões, ó, que a gente tem que quebrar para poder descrever ela sendo do tipo 1. Aí como é que iriam ficar aqui, né? Como é que iria ficar a integral invertida, né? Então isso aqui ia ficar o seguinte, ó. Ia ficar integral de 2 a 3, integral de 4 a x quadrado, de f de xy. Como eu inverti a ordem, né? dy dx, mais a integral de 3 a 4, integral de 4 a 9, f de xy, dy dx, mais a integral de 4 a 9 da integral de x até 9 de f de xy dy dx. Então, nesse caso, né, olhando essa região do tipo 1, a gente ia ter que quebrar ela em 3 pedaços, né, para a gente poder descrever e a gente iria obter esse resultado. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários, ou caso você tenha sugestões de outras questões para a gente responder, você pode mandar aí pelo meu Instagram, que é o @prof.adrianomedeiros, que eu estarei aqui prontamente trazendo para vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.